Aleluia. Os irmãos podem se sentar? Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe todos, nossa liderança, nosso bispo, sua esposa, pastor Abinair, pastor Lucas, pastor Kerly, os irmãos que estão aqui no templo menor, na nossa catedral, os irmãos que estão em casa. Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Queridos, a lição de escola dominical, na data de hoje, ela, sem sombra de dúvidas, ela vai resumir as principais doutrinas da Bíblia, tá bom? E, embora o tópico que eu quero começar a abordar já está na parte final da lição de escola dominical, eu quero introduzir esse tema, porque eu entendo que assim ficará mais fácil com o propósito da compreensão a respeito das doutrinas abordadas pela Bíblia. O tópico de número 3, o verso 2, vai falar justamente sobre o homem e a sua natureza caída. O tópico diz assim: Deus não criou o homem com a natureza caída, o homem ficou assim em consequência da queda. Ele se tornou assim porque escolheu fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Starley, por que iniciar com esse tema, levando em conta que já é o tópico de número 3? Porque, embora é o tópico de número 3 dentro da lição de escola dominical, o homem passou por dois momentos que são considerados divisor de águas. Primeiro, é justamente o que nós chamamos de hamartiologia, ou a doutrina do pecado. Os irmãos vão se lembrar que Deus, no livro de Gênesis, planta um jardim. Nesse jardim, ele criou Adão e ele criou a Eva. No capítulo de número 3, nós vamos ter o que nós chamamos de pecado original. Não o primeiro pecado da história, mas, sem sombra de dúvidas, o primeiro pecado na civilização humana. Starley, define o ser humano antes da queda. O ser humano antes da queda era uma criatura perfeita, porém com potencial para pecar. Inclusive, tinha tanto potencial, mas tanto potencial que pecou. Como é que se deu o processo da entrada do pecado? Os irmãos vão se lembrar que Satanás possui o corpo de uma serpente, e a primeira coisa que o texto vai mostrar é o diálogo de Satanás com Eva. Starley, por que Satanás escolheu o diálogo com Eva e não com Adão? Porque Adão não tinha recebido, porque Eva não tinha recebido a ordem direta da parte de Deus. Quem recebeu foi Adão. Satanás, sabendo disso, sabia que qualquer um dos dois que teria mais facilidade em transgredir a lei do Senhor era Eva. O que acontece? Simples. O pecado ocorre. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 3 do livro de Gênesis que Deus vem e, a partir desse momento, ele começa a aplicar as sentenças. A sentença vem, primeiro, para Adão. Deus diz que a partir de agora, do suor do seu rosto, ele ia trabalhar, mostrando sim que existia trabalho antes do pecado, mas o trabalho seria semelhante a pescar. Seria mais ou menos esse o grande trabalho que ele teria. E o que é fato é que depois do pecado, a partir de agora, o trabalho seria algo mais árduo, mais difícil. Seria Padre Pelágio lotado, seria ônibus lotado, pagamento atrasado, seria descontenda, brigas dentro do trabalho, seria todo esse processo que nós percebemos que o pecado nos fez. Com relação à mulher, nós temos justamente Deus aplicando a sentença e dizendo que, você vai perceber na gramática do texto que diz assim: a partir de agora darás à luz com dores, mostrando que provavelmente Eva já tinha sido mãe antes do pecado, porém, a partir de agora o pecado ia promover dores na hora do momento de parto. Deus aplica a sentença para a serpente, dizendo que a partir de agora ela iria rastejar sobre os seus pés, e Deus aplica a sentença para Satanás, dizendo que da semente da mulher ele levantaria eu quero que os irmãos prestem atenção no que eu vou falar, que não ia esmagar a cabeça da serpente. O texto no original vai mostrar ferir.
inclusive as boas traduções bíblicas, vai apresentar ferir. Starley, Jesus veio, ele esmagou a cabeça da serpente? Não, Jesus a feriu. Paulo vai dizer em Romanos 16, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quando é que Satanás vai ter a sua cabeça esmagada? Só na volta de Jesus. Ou seja, de lá para cá, o pecado entrou no mundo e por isso que isso justifica contenda, briga, depressão, tragédia, mazelas. Tudo que acontece de ruim na raça humana acontece por causa da entrada do pecado. Portanto, antes de Gênesis 3, o homem possuía potencial para pecar. Agora, o homem possui tendência ao pecado. É diferente. Antes, potencial. Agora, tendência ao pecado. E eu me lembro que no dia da minha apresentação aqui na sede, eu preguei sobre a carta aos Efésios, e eu apresentei a definição do ser humano, segundo o Dr. Wayne Grudem. Eu gosto dessa definição. Quando ele vai dizer que a partir de agora, por causa do pecado, ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Todo ser humano já nasce com tendência ao erro, todo ser humano já vai nascer com tendência ao pecado. E a prova disso é que se você chega numa criança e você diz assim, não põe o dedo na tomada. Se você virar as costas, você vai perceber qual é o desejo que vai brotar no coração da criança, de fazer aquilo que não pode. Portanto, não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque já somos pecadores. E qual é a principal consequência do pecado, Starley? Resposta: se levanta uma barreira entre o homem e Deus. Isaías vai definir essa barreira como pecado. Portanto, gera-se então a chamada incapacidade espiritual. O homem já não porta mais potencial, como consequência do pecado, o desejo de ir a Deus. É Paulo quem vai dizer em Efésios 2 que nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Morto não fala, morto não tem desejo, morto não tem sentimento. É por isso que ele vai dizer no verso 1 de Efésios 2:1 que Jesus foi aquele que nos vivificou. Portanto, irmãos, acredite os irmãos ou não, todos nós somos pecadores. E talvez você me fale assim, Starley, mas eu nasci num berço evangélico, nunca me afastei do evangelho. Starley, eu nasci num berço evangélico, eu nunca roubei. E engraçado da doutrina do pecado é que há quem diga que há 370 classes de pecado na Bíblia. Talvez você nunca possa ter roubado, mas a pergunta é, toda caneta que você pegou, você devolveu? Talvez você nunca possa ter assassinado alguém, mas você pelo menos uma vez na sua vida, você falou mal de alguém? Pode ser que você nunca tenha pecado um pecado que vai contra o padrão ético e moral. Mas se você tiver olhado para alguém uma vez na sua vida e tiver cobiçado, segundo a Bíblia você pecou. Ao ponto de Tiago dizer que aquele que tropeçou em um item da lei se tornou culpado por toda ela. Se você tiver transgredido pelo menos um item na vida contra a lei de Deus, você se tornou culpado de todas as sentenças estabelecidas no que os judeus chamam em hebraico de Torá e Jeová, ou a lei de Deus. Portanto, irmãos, a verdade é o seguinte: todos nós nascemos pecadores.